eu olho para esse artigo e digo para vocês o seguinte: nem todas as práticas são apenas para sênior. Vou mostrar para vocês já já o artigo. E eu posso afirmar que se você é júnior, se você é pleno, muitas dessas dicas desse artigo vão ser úteis para você. E esse é um dos poucos artigos que eu consigo concordar com todos os itens, né, desses artigos 7, blá blá blá, 10 sugestões, blá blá blá, blá 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 para sua carreira. Esse é um dos poucos artigos que os 10 blá 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 desse artigo eu consigo concordar com tudo. Eu vou abrir algumas tangentes, tem algumas coisas que eu quero adicionar, algumas observações que eu quero fazer sobre esse artigo, mas todas as 10 dicas que estão nesse artigo vão ser úteis para você. Beleza? Então, antes de começar o vídeo, já queria pedir para você se inscrever no canal, para você já deixar um like também, não custa nada para você deixar esse like. Já comenta alguma coisa a respeito desse assunto antes mesmo de começar o vídeo, isso ajuda a gente engajar no YouTube e vencer o algoritmo, né? Eu estou tentando vencer esse algoritmo, já falei para você, então me ajuda a vencer esse algoritmo, compartilhe esse artigo com seu colega programador, programadora, para quem você acha que vai ser útil esse artigo, para quem você acha que vai ser útil no dia a dia ali no trabalho, beleza? No final do vídeo, se você quiser, pode comentar também alguma coisa que você não concorda, que você discorda, que você queira adicionar, tá? O espaço de comentários aí é sempre aberto para a gente fazer esse debate aqui sobre como a gente consegue melhorar o nosso dia a dia como um programador, como programadora, como um engenheiro de software, como arquiteto, certo? Ou arquiteta de software, enfim. Minha promessa eu mantenho para vocês. Sempre que você vê uma notificação no YouTube de conteúdo no meu canal, você sabe que eu vou trazer para você alguma coisa útil para o seu dia a dia, que você já vai conseguir aplicar hoje mesmo ou amanhã no seu trabalho, tá certo? Então, vamos para o vídeo. Beleza, eu estou compartilhando aqui minha tela com vocês. Então você pode ver 10 práticas que todo programador sênior ele emprega aí no seu dia a dia como programador. Certo, vamos lá, vamos começar pela primeira. Escreva códigos como se esse código fosse ser revisto por você no futuro. E o que é que isso significa? Significa que às vezes você está com um contexto do que você está trabalhando na sua cabeça ali, você sabe o que você quer fazer e você cria códigos como esse daqui. Function, process, recebe x, recebe y, você cria uma variável temporária aqui que calcula algum valor para você e retorna aqui o valor temporário mais 5, né, nesse exemplo. Para você que está fazendo o código naquele momento, isso pode fazer sentido, você pode entender o que tem escrito aí. Mas, lá na frente, daqui a 6 meses, quando você for mexer novamente nesse código, você não vai saber o que tem aí, você vai gastar muito tempo tentando entender o que foi escrito, por que você escreveu essa variável, por que você escreveu recebendo esses argumentos x, y, o que é esse 5 aqui, um número mágico que você não sabe o que significa. E essa é uma dessas dicas que eu falei para você, que não é algo que é válido apenas para sênior. Essa dica vale para você que é sênior, para você que é júnior, para você que é pleno, para você que está em qualquer momento na sua carreira, você tem que prestar atenção nisso. Não crie nomes que não significam nada, de variáveis, de argumentos que vão ser passados como um parâmetro, de funções, de classes. Por quê? Lá na frente, você vai ter problema para entender o que você escreveu, e não só isso. Outro programador, quando for fazer uma manutenção no seu código, não vai ter a menor ideia do que você colocou ali. Você sempre coloca como um parâmetro se você vai conseguir, daqui a 6 meses, entender o que você fez no código que você acabou de escrever. Se você olhar para o código que você acabou de escrever e se imaginar num cenário daqui a 6 meses e você tem uma desconfiança de que você não vai entender o que você fez, claramente a pessoa que está do seu lado ali, o seu colega de trabalho, quando ele mexer naquele programa, naquele código que você escreveu, ele também não vai entender nada. E aqui ele dá só uma abordagem melhor para solucionar esse problema nesse caso aqui, né, o que ele quis dizer. Aí ele trocou o nome da função, em vez de process, calculate total price, temp, né, os nomes temporários aqui seria total custo, o custo total, e aqui ele mantém esses 5, né, e esse é um adendo que eu farei nesse caso, que é você evitar, ainda assim, esse código poderia ser melhorado, você pode evitar números mágicos, ou seja, esses 5, você não sabe o que significa esses 5, então uma abordagem ainda melhor, se você quiser se aprofundar ainda mais nessa questão, era você criar uma outra variável aqui, dizendo o que esse 5 significa, porque até para mim nesse momento eu não sei. Aqui ele fala assim, includes handling for shipping, então eu imagino que seja alguma taxa de entrega. Se for isso realmente,
em vez de você ter um comentário que descreve isso, o ideal é que você crie aqui uma variável, uma constante, e aí você coloque taxa de entrega, por exemplo. E aqui embaixo você teria total cost mais, não sei, shipping, tax, alguma coisa desse sentido, certo? Então, essa dica aqui é básica, todo programador, júnior, sênior ou pleno, tem que ter isso em mente. Não pode escrever funções, variáveis, argumentos, classes que não façam sentido se você daqui a 6 meses você não vai conseguir entender, beleza? E aqui a dica número 2 desse artigo, para mim, ela é similar à dica número 1, né? Porque é só um complemento que eu já fiz anteriormente nessa dica número 1, que é nomeie as coisas de um jeito que faça sentido, né? Então, novamente, em vez de temp, fetch, data, né, ele está só complementando aqui que você deveria utilizar um nome que faça sentido. No caso aqui, user data é igual a fetch user data, certo? Eu não vou me aprofundar muito nessa segunda dica, porque para mim a primeira e a segunda dica aqui, elas fazem parte da mesma dica. A terceira dica é o dry, don't repeat yourself, e essa parte é um pouco polêmica, porque assim, existem tanto aquelas pessoas que são adeptas totalmente do dry, que são as seguidoras do dry a ponto de gerar um certo ranço, um certo atrito com as pessoas que vivem do outro lado, justamente porque sabem os problemas que você gera para o seu projeto se você trabalha com essa visão de que você tem que aplicar dry a todo instante. Então você tem, de um lado, pessoas que são completamente avessa a qualquer não repetição de código, assim também como tem do outro lado pessoas que qualquer repetição de código ela já acha errado no seu projeto e você, em um request review, qualquer coisa nesse sentido, ela vai reclamar desses pontos, beleza? Então aqui ele dá um exemplo, né, de um código que seria ruim, porque ele não está fazendo uso do dry, tá? E o que eu gosto nesse artigo é justamente isso, que ele consegue mostrar que existem nuances nas coisas. Você não pode ser ou 8 ou 80, né? Não é preto no branco. Você tem tons de cinza ali no meio que você precisa levar em conta. Então tudo tem uma questão de você fazer pesar ali, né, de um lado e para o outro, para não ficar tão para o norte, tão para o sul. Você pode ficar no meio termo ali de um jeito equilibrado. Então aqui ele dá um exemplo de um código que seria, em tese, um código ruim, onde ele tem uma função calculate tax, e essa função ele tem um return, onde ele vai retornar aqui o preço multiplicado por 0,13, que aqui basicamente é um jeito de você retornar o preço mais 13% no caso, certo? Então, só para você evitar o price multiplicado por 13 dividido por 100. Então, aqui o 0,13. E aqui embaixo, ele tem uma função calculate total with tax, ou seja, você vai calcular o total e adicionar uma taxa, certo? E você percebe que essa linha de cima é igual a essa linha de baixo, ou seja, você está fazendo a mesma coisa. Então, o ideal nesse caso, pelo que ele está exemplificando aqui, seria que você criasse um tax rate aqui, né, uma constante igual a 0,13, e você criasse uma função calculate tax. E nessa função calculate tax você passa o valor que vai ser calculado a taxa mais a constante e reutiliza essa função aqui embaixo. E aí que está essa questão das nuances, né? Porque aqui embaixo ele dá um exemplo de um código que acaba ficando ruim, porque por excesso de dry. Aqui, aparentemente, está bem aplicado o dry, mas eu vou fazer uma ressalva já já a respeito disso. E aqui embaixo ele dá um exemplo de um código que também está aplicando dry e acaba ficando ruim de entender o que esse código faz. Ele tem uma função calculate, que recebe aqui o tipo do cálculo que está sendo feito, o valor 1, o valor 2, e aí ele faz uma verificação. Se tipo é igual a soma, então, né, ele retorna o valor 1 mais valor 2. Se não for igual a soma, um else aqui retornando o valor 1 menos valor 2. E aí ele fala que uma abordagem melhor para esse caso seria você criar uma função específica para somar, uma função específica para subtrair. Eu acho que é um pouco difícil de enxergar essa questão do dry quando ele está exagerado nisso aqui. E aí eu vou reutilizar o mesmo exemplo que ele deu aqui em cima do calculate tax para exemplificar um pouco disso. Porque assim, o dry, eu vou colocar aqui em tela cheia para explicar melhor, porque eu vou usar um quadro aqui. Você tem que ter em mente o seguinte, que o dry às vezes acaba sendo inimigo de um outro princípio importante em programação, que é o do Single Responsibility Principle, né? Ou seja, você ter uma função que faz tudo por conta do dry, você acaba prejudicando de um outro lado
a questão do Single Responsibility Principle, né, de responsabilidade única nas suas funções. Eu vou dar um exemplo aqui a respeito desse Calculate Tax. Vou usar esse mesmo exemplo que ele utilizou, do Calculate Tax, para explicar para vocês o seguinte. Imagine que você tem essa seguinte situação. Você tem um código onde você faz o cálculo da taxa, né? Você recebe como parâmetro um preço e retorna aqui o preço multiplicado por 0,15. Beleza. Aqui embaixo seria o exemplo, né, de você utilizando esse código em algum outro lugar. É você utilizando essa função em algum outro lugar no seu código. Você chama a função Calculate Tax, onde você passa aqui o produto.price. Beleza? Então você está passando aqui produto.price e ele retorna isso aqui. Por que você preferiu fazer desse jeito? Porque você tem dois lugares no seu sistema, por exemplo, que você faz o cálculo da taxa passando aqui o preço do produto. Tá certo, funciona desse jeito. Agora digamos que você precisa, em algum outro ponto do seu código, chamar o mesmo método Calculate Tax, você precisa calcular a taxa. Em vez de você passar o produto price, você precisa calcular essa taxa passando o custo do produto, ou seja, em vez do preço final para o consumidor, você quer calcular essa taxa passando o custo do produto. E isso implica em uma taxa diferente aqui em cima, né? Um fator diferente. Em vez de ser 0,15, você vai fazer o price multiplicado aqui por 0,10, por exemplo, por 0,1, certo? Vou botar 0,12 para ficar mais claro aqui o que eu quero dizer. Então, assim, se você está calculando o produto, né, a taxa em cima do custo do produto no seu negócio, na empresa que você trabalha, né, você precisa multiplicar por 12. Se você está calculando em cima do preço, você precisa multiplicar por 15. Então, acaba que dentro do seu Calculate Tax, você vai precisar colocar aqui um if, né, e fazer uma verificação aqui, aumentando até a quantidade de parâmetros que você vai receber. Então, aqui, em vez de ser price, você vai ter que receber um type e um amount, beleza? E aí aqui embaixo, no corpo dessa função, você vai ter que modificar ela também desse jeito. Agora você precisa incluir um parâmetro type e você precisa verificar se o tipo é igual a custo, você vai executar um cálculo em cima do custo. Se o tipo que você passou como parâmetro é igual a price, você vai precisar fazer o cálculo em cima do price, de uma outra forma. Então, a sua função calculate começa a ficar mais complexa, ou seja, ela precisa lidar com dois tipos de regras de negócio diferentes, dependendo se o amount que está sendo passado como parâmetro ali, se o valor que está sendo passado como parâmetro é referente ao custo ou preço. E aqui embaixo também você vai ter que modificar a sua função. Agora você precisa passar aqui embaixo também como parâmetro tanto o tipo, se é custo ou se é price, né? Ou seja, se você quiser calcular a taxa em cima do preço, você precisa especificar o parâmetro que type igual a price, e aí o price, ou se você quiser calcular em cima do custo, você precisa especificar o parâmetro que o type igual a custo, e aí você passar o custo. Ou seja, a sua função Calculate Tax começa agora a lidar com mais coisas do que uma só. Então, assim, você está indo muito para o dry, e aí você está perdendo o Single Responsibility Principle. Nesse caso, o ideal seria você talvez, né, depende de cada caso, você ter uma função Calculate Price, Calculate Custo e cada uma resolver um problema específico. Então, nem sempre o ideal é você ir tanto para um ou tanto para o outro, beleza? Continuando agora o artigo, a próxima dica que ele dá é a respeito de comentários. Os seus comentários, eles devem descrever o porquê daquele código. Se você adicionar comentário, né, tem isso em mente, nem sempre você precisa colocar comentários. E o seu comentário não deve descrever o que o código faz, mas somente o porquê, certo? E aqui ele dá um exemplo, né, de um código ruim, um comentário ruim. Está colocando aqui i vai ser igual a ele mesmo mais 1, ou seja, está incrementando um em cima do valor de i. Então, você está explicando o que o seu código está fazendo, sendo que está já explícito aqui. Aqui embaixo dá um outro exemplo. De algo, no caso, por que ele usaria um comentário, né? Um bom exemplo de uso de comentário, que seria você ter aqui using binary search, aqui está explicando o motivo, né? Ele está usando uma função binária para acelerar aqui a busca dentro dos arrays. Ou seja, o próprio código já fala o que ele faz, né? Que ele localiza um usuário dentro de um array, e aí ele especifica qual usuário que ele está buscando aqui,
e o comentário apenas explicando uma decisão que ele tomou ali do motivo pelo qual a implementação foi feita daquele jeito, ou algum detalhe específico, né? Às vezes você precisou fazer desse jeito porque a empresa, numa certa época do ano, aplica uma taxa específica, e você quer deixar isso ali no comentário porque isso gera muito estresse para pessoas novas que vão pegar esse código, acaba sem entender o motivo da taxa variar numa data e a taxa ser outra numa data, não está muito claro, e às vezes você explica o motivo, certo? Mas você não explica o que o seu código faz. Um exemplo ruim aqui nesse caso seria você tirar o user e deixar o find, e aí você teria só uma função, find, recebe um array e um target, e aí retorna alguma coisa. Só que se você não coloca o find com o user, você não sabe o que esse código faz. Então só o fato de você nomear bem o seu código, né, as suas funções, as suas variáveis, as suas classes, os métodos, você já evita ter que usar comentários para explicar o que o seu código está fazendo. E aí você utiliza comentários apenas para explicar alguma decisão, né? Por que aquilo está sendo feito daquele jeito. E aí é algo menos intrínseco do que o código está fazendo, mas uma decisão um pouco menos clara ali da motivação por trás daquela decisão, beleza? E aí, assim, mais uma vez, esse é o tipo de sugestão que é aplicável para qualquer nível, não é só apenas para sênior, nem para pleno, né? Aqui vale para qualquer nível você já ter isso em mente na sua carreira, você que está começando agora, ou você que tem experiência, né? Obviamente você já deve estar fazendo isso. Bom, vamos para a dica número 5 agora, que é Single Responsibility Principle, ou seja, mantenha funções focadas aqui em uma única responsabilidade. Nessa dica aqui específica, vai ser uma daquelas... Vou abrir mais uma tangente aqui, vou usar o quadro novamente para explicar aqui um detalhe, mas vamos primeiro entender o que é que ele quer dizer com esse princípio aqui, que eu já meio que abordei um pouco sobre isso, né, na dica anterior, onde a gente falou sobre dry, certo? Bom, aqui ele tem uma função que, no próprio nome da função, ela já fala de uma série de coisas que está sendo feita aqui em cima de um determinado dado que ele está recebendo, ou seja, ele vai buscar, processar e salvar dados do usuário. Uma função que, pelo próprio nome dela, já está indicando que ela está fazendo coisas além do que deveria, né? Em tese, porque nem tudo, como eu acabei de falar, nem tudo assim, é preto no branco. Tá? Você tem que analisar cada caso, mas em geral, né, pense assim, o pessoal, tem muita gente que bate no livro do Clean Code de Uncle Bob porque vê às vezes que aquilo tem que ser aplicado como se fosse uma marcação assim a ferro, né? Ou você faz daquele jeito ou você está totalmente errado. O ideal é que você entenda como é que cada um desses princípios se complementam para você fazer uma dosagem, né, um equilíbrio bom no uso desses princípios para obter um código mais claro, mais limpo ali, entre aspas, né, mais limpo. Bom, aqui é o seguinte, ele cria aqui uma função, que pelo próprio nome da função já faz muita coisa, e ele sugere que você crie funções diferentes para fazer o que uma função só faria, ou seja, você tem uma função para obter os dados do usuário, você vai ter uma outra função para processar os dados do usuário e uma outra função para salvar os dados do usuário. Em geral, eu concordo com essa afirmação, eu também prefiro você quebrar um código gigante, né, uma função gigante em funções menores, mas aí que tá, funções gigantes em funções menores. Se você pegar pelo próprio nome aqui e julgar por esse nome que ela deveria ser quebrada em funções menores, sem analisar o corpo da função, sem analisar como ela foi implementada, eu acho que você acaba indo para esse lado, de que é o 8 ou 80. Então, se eu pego essa função e eu analiso o código dela e vejo que ela tem 3 linhas apenas, né? Ela tem uma linha para buscar os dados, uma outra linha para processar os dados e uma outra linha salvando os dados, que resolve realmente em 3 linhas, eu não vejo motivo para você quebrar essa função em 3 funções diferentes, certo? Eu acho que aí é um preciosismo que acaba atrapalhando, e é isso que gera muitas vezes a crítica lá do Clean Code, que eu acho desnecessário, que é a pessoa que também não consegue ter um bom senso para perceber isso, né? O Clean Code é um norte para você seguir, mas não é algo que você tem que simplesmente fechar os olhos e esquecer de olhar, analisar o cenário e ver as nuances, certo? Nesse caso aqui, se essa função ela tiver, sei lá, 10 linhas de código, já está ficando um pouco complicado de você manter tudo numa só. Então, nesse caso,
eu também preferiria quebrar ela em funções menores, cada função fazendo algo específico. E ainda assim, nesse caso, esse é um dos pontos que eu queria abrir uma tangente aqui. Nesse próprio exemplo aqui, eu acho que daria para melhorar ainda mais, que é por conta dessa questão aqui, ó. Eu vou abrir uma tangente especificando o uso do verbo process, certo? Toda vez que você vê o verbo process sendo utilizado numa função, muitas vezes, não toda vez, mas muitas dessas vezes, significa que você poderia ter achado um nome melhor para esse verbo que especificasse melhor o que essa função está fazendo. Por quê? A palavra processar, né, a palavra processar algo é muito genérica. Então, em geral, genérico em geral, estou sendo até repetitivo aqui nas palavras, mas assim, se você tem uma função onde ela só fala assim, vou processar os dados do usuário, ela pode, por exemplo, eu vou voltar aqui, né, para mim novamente para o quadro. Então, tomando esse próprio exemplo que ele dá, eu escrevi aqui, ó, process user data, na verdade, né, no singular. E aí a gente vai tentar decifrar o que é que esse process user data faz, né? O que é que essa função está fazendo dentro do programa, né? Dentro do seu código. Por que eu falo tentar decifrar? Porque não está claro o próprio nome process user data, e aí eu vou já eu falo sobre quando é que isso pode ser um bom nome ou não, né? Na questão de ser um bom nome, estou dando um exemplo de um nome sendo mal aplicado, que é o process nesse caso, mas eu vou dar um exemplo onde o process pode ser bem aplicado. E aqui eu estou dando um exemplo do que você pode ter, né, como resultado desse process user data. Você pode, de repente, esse process user data pode significar extrair os dados demográficos desse usuário, certo? Pode ser que o process user data seja apenas uma função que prepare os dados para serem armazenados, ou seja, prepare data to be stored, né? Eu escrevi story aqui, mas enfim, sem apagar esse último RE aqui. Pronto. Então, você não sabe exatamente o que é que o process user data está significando nesse contexto, porque processar os dados do usuário, é uma palavra muito genérica, certo? Então, eu iria um pouco mais a fundo, até nesse exemplo que ele deu, e tentaria utilizar um nome mais específico, até porque, às vezes, quando você utiliza process, se incorre em duas situações. Ou você está não deixando o código tão claro, utilizando uma palavra, um verbo, na verdade, condiz a mais com o que você quer fazer. Vou dar um exemplo aqui de extract demographics, ou pode ser extract demographic user data, enfim, que tem um significado mais fácil de entender assim que você bate o olho no código, em vez de process user data, assim como também o prepare data to store tem um significado mais relevante para você do que apenas process user data. Então, um ponto é esse, de você evitar o process, né? É que você pode utilizar verbos mais significativos, ou, às vezes, quando você usa o process, né? Ou palavras como handle, também, um exemplo, né? Você está apenas mascarando que essa função também está fazendo muita coisa. Às vezes, essa função está fazendo isso e isso. Ou seja, às vezes você tem um process user data porque você não pensou um pouco mais ali em como extrair o que esse process faz, e aí quando você vai ver na prática, esse process está fazendo tanto a extração dos dados demográficos do usuário, como também preparando os dados para serem salvos depois no banco de dados. Ou seja, ainda continua fazendo muita coisa. Então, eu evito o process ao máximo, por conta desses dois motivos, a menos que, aí eu volto um pouco lá para a questão do Domain Driven Design, que é da linguagem ubíqua, né? A menos que a palavra process tenha um significado específico dentro do seu negócio. Então, se você estiver trabalhando numa empresa onde a palavra process significa algo que é um jargão conhecido para todo mundo que trabalha na sua empresa, aí tudo bem, você mantém um process, porque quando você fala process, todo mundo sabe o que é que significa. Não é algo genérico, como nesse caso aqui, no meu ponto de vista, porque eu também não tenho um contexto aqui, né? Se eu voltar para a tela aqui novamente, eu não sei o contexto do qual o cara está utilizando a palavra process aqui. Então, por isso que eu também não estou sendo assim taxativo e batendo o martelo de que é algo ruim. Pode ser ou pode não ser, depende do caso. Agora eu vou falar rapidamente sobre as outras 6 dicas aqui, que são as mais simples e, novamente, todo desenvolvedor deve pensar nisso. Uma é que version control não é opcional, né? Ele fala o seguinte, que você tem que utilizar bons nomes para descrever cada commit que você faz no seu repositório. Então, em vez de um fixed bug, né, ele fala que você
dar um nome mais descritivo para o commit que você está fazendo. Assim como, por exemplo, às vezes você está trabalhando numa feature nova ou consertando algum problema e você vai resolvendo, mexendo, quando você vê, você mexeu em 10 arquivos diferentes e quer fazer um commit só para aqueles 10 arquivos. Então, às vezes, né, acaba sendo uma boa prática você ver cada arquivo que você mexeu ou 2, 3 arquivos agrupados num commit só, né, que façam sentido, em vez de você commitar tudo de uma única vez. Não fica tão claro o motivo de cada uma daquelas alterações que você fez naquele commit, porque você fez um commit só, com todas as alterações de uma única vez. Beleza? Sétima dica. Isso aqui também é básico para qualquer programador. Você tem que lidar com os erros, né, de forma que o usuário não receba um erro 500, ou seja, você não tratou o erro que aconteceu dentro do sistema. E, além disso, você tem que, sempre que possível, salvar a informação do que aconteceu, né? De alguma forma, ele fala aqui de você fazer o log do erro. Aqui ele dá um exemplo de uma má prática, onde você tentou executar uma função, aqui um fetch-data, deu algum erro, você apenas fez um console.log do erro, assim, não faz sentido também para o usuário, afinal, ter um console.log desse erro, né? Porque vai aparecer no console do usuário, não na tela do usuário. Mas aqui é um exemplo também extremado de ruim. E do outro lado, um exemplo seguindo mais as boas práticas, que seria você fazer a verificação aqui se houve algum erro, e aí se você capturou algum erro, você fazer um log desse erro de alguma forma, utilizando alguma ferramenta onde você vai salvar todos os logs de erros em cada request que você obteve, para você depois poder monitorar isso melhor e exibir para o usuário uma mensagem mais amigável. Isso aqui também é básico, certo? Não vou perder muito tempo nisso. A oitava dica é de você escrever testes. Isso também é algo básico. Eu vou deixar um link aqui embaixo explicando um pouco melhor sobre essa questão de testes, né? Testes unitários, como que teste não é algo difícil de escrever quando você começa a imaginar testes de uma forma onde você está apenas transformando em código as regras de negócio do que você está fazendo. Então tem um link aqui embaixo, onde eu dei um exemplo prático, pegando lá o exemplo do PicPay. Eu criei os testes automatizados para a feature de transferência de dinheiro e eu mostrei que o próprio teste é a descrição das regras de negócio. Isso fica fácil para você de visualizar os testes e antes de você implementar o código e transformar o teste em algo que te ajude. Então, se você mexeu em alguma coisa no sistema e você quebrou o sistema, o próprio teste ele te diz, olha, aquela regra de negócio agora não está sendo mais executada do jeito correto porque você mexeu nessa linha e aí isso aqui deixou de acontecer do jeito correto. Fica mais claro para você quando você está trabalhando com testes unitários da forma que eu explico nesse vídeo. Clica no link aqui embaixo se você quiser aprender na prática como aplicar testes automatizados de forma útil para o seu dia a dia. Beleza? Aqui a nona dica é você tentar evitar o máximo possível o uso de dependências de terceiros, ou seja, se você tem, nesse caso aqui ele fala de uma má prática que seria você incluir o Lodash, ou seja, uma lib com uma série de funcionalidades para dentro do seu projeto, sendo que você só precisa de uma única função, ou seja, de uma única feature dentro dessa lib. Então, se você precisa de uma única feature, tenta importar apenas o que você precisa. Porque, assim, geralmente quando você utiliza alguma lib de terceiros, você também está importando junto as dependências que essa lib também utiliza. E aí você tem que ficar sempre averiguando se essa lib está com algum problema que foi descoberto em relação à segurança, alguma brecha e tal. Então, assim, é mais um código, mais um detalhe para você se preocupar no seu projeto. E às vezes você não precisa ter aquela lib no seu projeto se você precisa de algo simples. Ele dá um outro exemplo aqui embaixo que é, em vez de você importar aqui do Lodash o isEqual, né, nesse caso, seria você mesmo criar o seu, que é uma linha de código simples. Então, em vez de você trazer toda aquela biblioteca para dentro do seu projeto e ter um monstro, né, um tanque de guerra para matar uma formiga, você mesmo vai lá e cria a sua própria função para resolver um problema que é muito, muito específico e muito fácil de resolver, sem ter que trazer toda essa lib e se preocupar com essas dependências de terceiros e dependências encadeadas, né, que cada uma delas gera em outras libs de terceiros também. E aí a 10ª é a última dica, que também é muito óbvio, que é você refatorar com uma certa frequência o seu código. Então, ele dá um exemplo aqui de um código que a princípio você fez ali para funcionar logo e tal, veio funcionando e deu certo, e entregou esse código. E é um código que é um pouco mais difícil de você entender, de você ler, e ele transformou esse código em um código um pouco mais fácil e mais legível. Ah, mas aqui tem mais linhas do que o de baixo. Tudo bem,
esse tem mais linhas do que esse. Melhor, esse daqui tem menos linhas do que esse, né? É o inverso do que eu falei. Porém, esse código está mais expressivo, ele diz mais do que ele está fazendo. Ele tem aqui o Process Orders, ele recebe uma lista de pedidos e aí ele filtra dentro dessa lista de pedidos, né, os pedidos que estão pendentes e processa cada um desses pedidos aqui. Eles pending orders para cada um pedido, vou processar esse pedido, né? E aqui em cima ele está fazendo de um outro jeito. Ele pega toda a lista de pedidos, ele faz um loop, né, por toda a lista de pedidos e em cada um ele verifica se o pedido está pendente ou não. E aí, se estiver pendente, ele processa. Aqui, para algumas pessoas, o código, para mim, inclusive, não está tão legível, não está tão expressivo quanto o código de baixo. Eu prefiro o de baixo, apesar de que muitas pessoas vão dizer, olha, o de baixo ele pode pecar um pouco nesse exemplo aqui em relação à performance, né? Se você tiver uma lista aqui com 100 itens nesse order list e os 100 itens estiverem pendentes, né? Os 100 pedidos estiverem pendentes, você vai fazer um loop aqui nesse for, percorrendo todos esses itens desse array de pedidos e verificando um por um, né? Ou seja, você vai fazer 100 verificações, você vai rodar um loop 100 vezes nesse array de pedidos, né? Verificando, de uma vez só, você verifica se ele está pendente e já executa o processo, né, do pedido. Aqui, nesse de baixo, você vai fazer uma primeira verificação aqui nos 100 itens, para filtrar aqui, fazer um filter, né? Onde você vai rodar em cima de 100 itens, os 100 pedidos podem estar pendentes, então você vai acabar retornando os mesmos 100 pedidos, e aí aqui embaixo você vai executar novamente, né, um for each, ou seja, você vai rodar 100 loops em cima desse array com 100 pedidos pendentes, ou seja, no total aqui você vai ter 200 execuções, né, 100 vezes em cima e 100 vezes embaixo, e no código ruim você tem apenas 100 execuções em vez de 200. Você perdeu um pouco de performance, mas você ganhou legibilidade. Novamente, é a questão de nuances que eu falei. Se você tem como ter um código não tão performático, mas você tem um código, o fator de performance, no caso, não é um fator decisório, o meu conselho é que você opte pela legibilidade, mesmo que você perca na performance, certo? Em vez de você ter um código performático que ninguém quer mexer, porque vira um monstro gigante com uma complexidade alta, extremamente performático para aquele cenário específico ali de tempo real, processamento em tempo real e tal. Se você tem como jogar aquele processamento para um background job e o usuário não se importa com isso, de processar os dados, né, em um outro momento numa fila, enfim, de forma mais assíncrona e você tem um código mais fácil de entender, sempre prefira pela legibilidade, ainda que você perca um pouco de performance. A menos que no seu projeto, no sistema que você está trabalhando, performance seja o fator principal. Aí tudo bem, você vai ter que optar por performance, então ainda que o código fique ruim, ele está performático, é isso que importa para o seu cenário. Mas em 90% dos casos eu acredito que a legibilidade em vez de performance vai ser possível. Beleza? Então, por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado.